Atos capítulo 11, de 19 a 30. Nós vamos fazer a leitura do texto. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite, dando continuidade na nossa série Igreja 1.0, a mensagem que tem como tema a igreja que Deus abençoa. A igreja que Deus abençoa. E o texto diz, eu leio na Nova Versão Internacional, talvez essa seja diferente da sua, mas isso não traz dificuldade nenhuma na compreensão do texto. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o a Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniam com a igreja e ensinavam a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando as suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da tua palavra nós estamos e agora suplicamos a ação do teu Santo Espírito sobre nós, nos iluminando a compreendermos, ó Deus, com clareza aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Edifica, Senhor, a tua igreja. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vivemos num tempo em que é muito fácil, ou nós corremos o risco de tentar medir o sucesso de uma igreja pela criatividade. Corremos o risco de tentar medir o sucesso de uma igreja pelos seus números, por uma agenda cheia, por técnicas de marketing que são técnicas que atraem, às vezes, um grande número de pessoas. Somos tentados a olhar para as igrejas que estão cheias e achar que elas, então, são igrejas bem-sucedidas. Corremos esse risco. Mas aqui em Atos, capítulo 11, nós vemos, então, Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, o mesmo que escreveu o Evangelho e deu continuidade quando escreve, então, Atos, que na verdade poderíamos até dizer que foram atos do Espírito Santo de Deus, através dos apóstolos, né? Através da igreja. Lucas descreve aqui uma comunidade, uma igreja, cuja a força, cujo sucesso, ele não vinha de truques, de métodos, de técnicas. Lucas descreve aqui uma comunidade que vivia uma realidade simples, mas poderosa. Eu já destaquei isso no começo do culto. A mão do Senhor estava com eles. E hoje eu queria discernir com vocês o que Deus abençoa. O que é, de fato, uma igreja que Deus abençoa, para que nós possamos buscar ser essa igreja. Para que nós, Igreja Batista Salvação, sejamos de fato uma igreja cuja mão do Senhor está conosco. Está sobre nós. Está conosco. Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano
naquele contexto. Era uma cidade cosmopolita, era uma cidade rica, era uma cidade também moralmente confusa, depravada. Após a perseguição que é iniciada aos cristãos, e nós vemos isso registrado ali em Atos capítulo 8, e ela começa com o martírio de Estevão, com a morte de Estevão. O texto diz que alguns discípulos chegaram ali, não são nominados, nós não sabemos quem os foram, mas o texto diz que esses discípulos anônimos chegam ali em Antioquia e eles começam a ousadamente falar de Jesus, anunciar Jesus. E eles fazem isso primeiro aos judeus, mas depois também aos gentios, aos gregos. E Barnabé, então, é enviado a Jerusalém. Os irmãos acompanharam a leitura do texto. E quando ele chega ali, Barnabé vê, então, a graça de Deus se manifestando entre aqueles irmãos. Ele se alegra. Algum tempo depois, entendendo que ele precisava de ajuda para ensinar a igreja, para ministrar a igreja, Barnabé busca Saulo, ou a Paulo, para ajudá-lo a discipular aquela, poderíamos dizer, multidão recém-convertida. E ali, então, o evangelho ele rompe as fronteiras étnicas. Ali acontece algo maravilhoso. O texto diz que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. E ali nasce, então, meus irmãos, uma igreja missionária. Uma igreja generosa. Uma igreja que, de fato, Deus abençoou. Porque o relato dessa igreja era uma igreja cuja mão do Senhor estava sobre eles. É interessante porque, assim como acontecia na cidade de Antioquia, há tantos anos, há tanto tempo atrás, isso também acontece com a nossa cidade nos nossos dias, nos dias que nós vivemos. Vivemos numa cidade que é plural. Vivemos numa cidade que é apressada. Vivemos numa cidade que é digital. Vivemos numa cidade que as pessoas estão cheias de opções, mas ao mesmo tempo carentes. Carentes e necessitadas da graça do Senhor. Com certeza, muitas das pessoas que vivem na nossa cidade, na cidade de Belo Horizonte, se sentem dispersas. Vivem situações difíceis, ansiedade, muito trabalho, muitos boletos, muitas contas para pagar, muitos vivendo com feridas no coração e na alma. O retrato da cidade de Belo Horizonte, poderíamos dizer, é o mesmo da cidade de Antioquia há tanto tempo atrás. De maneira que nós podemos hoje também buscar viver a mesma realidade daquela igreja, a realidade que a igreja de Antioquia viveu. Porque Atos capítulo 11, meus irmãos, nos mostra que pessoas comuns, vivendo em lugares comuns, mas sustentadas pela graça de Deus, podem viver algo extraordinário. E é isso que nós encontramos aqui. Me chama a atenção o fato de que em Atos capítulo 11 nós não encontramos nenhuma celebridade espiritual. Porque o texto diz que discípulos que foram dispersos a partir da perseguição que se estabeleceu após a morte de Estevão, chegam naquela cidade, começam a falar de Jesus, alcançam o coração de judeus e depois de gentios, de maneira que algo extraordinário acontece ali. A gente pode perceber, então, aqui nesse texto, meus irmãos, que a igreja que Deus abençoa é uma igreja onde todas as pessoas servem. Onde a mensagem do Evangelho é pregada de uma maneira clara. A igreja que Deus abençoa
uma igreja que vive a realidade da graça de Deus. A igreja que Deus abençoa, uma igreja onde a palavra de Deus é a que nutre, é a que fortifica, é a que fortalece os corações. E a igreja que Deus abençoa é uma igreja que a generosidade transborda. É isso que nós encontramos no texto. É isso que eu quero rapidamente apresentar para vocês nessa noite. Eu fico imaginando aquela igreja de Antioquia, meus irmãos, como uma padaria. Não sei se você já teve a oportunidade de morar próximo de uma padaria. Eu trabalho próximo de uma padaria. Na verdade é uma mercearia, mas que tem uma parte de panificação. Eu já sei os horários em que o pão sai. Porque o aroma, ele ultrapassa as fronteiras daquela padaria e chega até o meu escritório. Era assim que eu via a igreja de Antioquia. Uma igreja que não precisava de nenhuma propaganda, não precisava de nenhum outdoor. O aroma de Cristo, ele exalava através daquelas pessoas, de maneira então que esse aroma atraía cada vez mais o número de pessoas. O que atraía as pessoas era o calor humano, não o show, não o espetáculo, não as técnicas de marketing, porque, infelizmente, temos visto que em muitos lugares, em muitas igrejas, o culto tem se transformado em espetáculos, em shows. Mas não é essa a igreja que Deus abençoa. A igreja que Deus abençoa é a igreja onde o calor do evangelho ele alcança cada vez mais as pessoas, um número maior de pessoas. Onde as pessoas são atraídas pelo aroma de Cristo, que é exalado na vida de cada um dos seus discípulos. Porque onde o evangelho, meus irmãos, ele forma discípulos verdadeiros, discípulos que servem, discípulos que repartem, ali a mão do Senhor repousa. Então, em primeiro lugar, a igreja que Deus abençoa é uma igreja onde cada um dos seus membros é, de fato, um ministro. Eu já disse isso para vocês. O texto é muito claro em dizer que discípulos de Cristo foram espalhados. Eles não são nominados. Talvez Lucas até os conhecesse. Talvez Lucas até soubesse o nome daquelas pessoas, mas Lucas não faz questão de dizer quem eram. Exatamente para que esse anonimato pudesse ser aquilo que nos chamasse a atenção. Porque a igreja que Deus abençoa, em primeiro lugar, é uma igreja onde cada um dos seus membros é um ministro. A fundação da cidade de Antioquia, meus irmãos, e a prosperidade daquela igreja ali, sem dúvida nenhuma, é um dos marcos mais significativos que nós temos na história da civilização ocidental. Foi ali naquela cidade que houve, pela primeira vez, uma distinção da sinagoga judaica, porque o texto é muito claro em dizer que judeus e gentios se misturavam ali num só corpo. Não havia mais a separação, não havia mais a distinção. Como eu disse, e já lemos no texto, foi aqui que os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. Foi essa igreja que lança a primeira missão, a primeira viagem missionária para levar o evangelho para a Europa. De maneira que eu creio que eu e você, nós não seríamos cristãos hoje se não fosse a bênção de Deus nesta igreja, a igreja de Antioquia. E uma característica notável dessa igreja foi a forma como ela começou, a forma como ela iniciou a sua jornada. Porque ela não foi fundada por apóstolos,
ela não foi fundada por pastores, ela não foi fundada por missionários treinados, missionários capacitados, não. O texto diz que alguns homens anônimos, que foram espalhados, que foram dispersos por causa da perseguição, que surge com o martírio de Estevão, chegam até Antioquia. E ali eles começam a falar. Ali eles começam a conversar. Porque é interessante, porque a palavra falar aqui, que é a palavra do grego laléu, significa conversa. Conversa. Conversa que flui, que acontece quando a gente encontra uma outra pessoa. E, aliás, uma característica espetacular do mineiro é porque ele gosta de conversar, né? Gosta de uma prosa, né? Não é? O mineiro gosta de uma prosa. Gosta de uma boa conversa. Foi isso que aconteceu. O texto diz, então, que aqueles seguidores de Jesus chegam ali em Antioquia e eles começaram a conversar com as pessoas. Nos seus contatos diários, vejam, eles não foram para a praça, pegaram acho que não sei se existia já um megafone ou algum dispositivo para ampliar a voz. Eles não fizeram nada disso. A ideia que o texto nos traz é que, nos seus contatos diários, quando eles saíam para trabalhar, quando eles saíam para buscar o seu sustento, eles iam encontrando pessoas na rua e, ao encontrar essas pessoas na rua, eles começaram a falar de alguém. Esse alguém era Jesus. Eles falaram para as outras pessoas sobre Jesus. Como eu disse, talvez até Lucas conhecesse aquelas pessoas, soubessem o nome delas, mas Lucas não fez. Não mencionam os seus nomes, não mencionam de onde eles eram. E eu creio, meus irmãos, que esses seguidores de Jesus permanecem no anonimato, talvez por um motivo, talvez por uma razão. Se eles tivessem sido nomeados, se nós soubéssemos os nomes deles, talvez hoje nós os consideraríamos como verdadeiros heróis missionários. Talvez nós olhássemos para eles e os enxergássemos como heróis acima da média. Talvez nós pensássemos que eles fizeram algo que nós jamais conseguiríamos fazer. Mas eu creio que o fato de eles não terem sido nomeados aqui nos diz que eles eram homens comuns. Homens comuns que haviam encontrado o Senhor Jesus e que queriam que os outros também o conhecessem. De maneira que eu e você podemos fazer a mesma coisa. Porque eu e você somos pessoas comuns e que podem encontrar outros para falar de uma pessoa só: Jesus. Observe que, mesmo quando Barnabé e Saulo ascendem a uma posição de liderança, o texto diz que depois que Barnabé chega ali, enviado pela igreja de Jerusalém, passado algum tempo ele busca Saulo, e o texto diz que eles permanecem 1 ano ensinando e ministrando a igreja, ou seja, Paulo e Barnabé ascenderam a uma posição de liderança entre eles. Essa igreja não dependia de Paulo e Barnabé para funcionar. Tanto é que o texto diz que, algum tempo depois, o que acontece? Eles se lançam nas viagens missionárias. E a igreja continuou. Eles enviam Paulo e Barnabé numa missão, até mesmo na missão de socorro à igreja de Jerusalém. Mas eles continuam operando normalmente. Isso acontece, meus irmãos, porque aquela igreja conhecia o princípio do corpo, onde Deus capacitou cada um dos seus membros para que exercesse, então, o seu dom, o seu ministério.
de maneira que a propagação daquela igreja, de maneira que o funcionamento daquela igreja não dependia do trabalho dos missionários Paulo e Barnabé. Não dependia de pastores de tempo integral. Não dependia de nenhum ministério ou de nenhum ministro especificamente. Ali estavam pessoas comuns que haviam confiado as suas vidas a Cristo e se sentiam, então, na obrigação de servir a esse Cristo e de contar às outras pessoas acerca desse Cristo. De maneira, então, que, em primeiro lugar, a igreja que Deus abençoa é uma igreja onde cada um dos seus membros é um ministro, chamado a servir, chamado a contar aos outros acerca de Cristo. A segunda coisa que a gente aprende aqui nesse texto, meus irmãos, sobre uma igreja que Deus abençoa é: Deus abençoa uma igreja onde o evangelho é proclamado com o poder de Deus para salvar pecadores. Para entender aqui um pouco mais o nosso texto, como eu disse, você precisa saber também algumas outras coisas acerca de Antioquia. Antioquia, ela distava cerca de 500 quilômetros de Jerusalém. Eu já disse, a terceira maior cidade do Império Romano naquela época. Só ficava atrás de Roma e de Alexandria. Era uma cidade já com mais de 500 mil habitantes. 500 mil habitantes. Antioquia era um centro de comércio especializado. Ficava numa região estratégica, de maneira que todos os viajantes do Oriente daquela época praticamente tinham que passar, tinham que cruzar aquela cidade. Era uma cidade que a gente poderia dizer que era um verdadeiro caldeirão de raças. Pessoas de todos os lugares do mundo. Porque o próprio texto diz que haviam ali romanos, haviam sírios, haviam judeus e também, com certeza, outras pessoas de outras nacionalidades, de outras nações. Mas também, meus irmãos, Antioquia era uma cidade de uma grande imoralidade sexual. A 8 quilômetros da cidade ficava o bosque de Dáfne, onde os adoradores do deus Apolo e da deusa Ártemis se reuniam então para a prática do prazer com as prostitutas que serviam dentro desses templos pagãos. Certa vez um romano chamado Juvenal, ele escreve acerca da poluição moral de Roma. E você sabe que o Império Romano, a cidade de Roma, era uma cidade depravada. Ele diz que o esgoto da cidade de Antioquia, que caía no rio Orontes, havia sido despejado por muito tempo no rio Tibre, que era o rio que cortava a cidade de Roma. Ou seja, Juvenal quis dizer que Roma era corrupta, era depravada, porque ela estava sendo impactada por Antioquia, que ficava a cerca de 500 quilômetros de distância. Talvez você já tenha lido, você já tenha ouvido histórias de Roma, da sua depravação moral, mas talvez você não conhecia que talvez a maior influência que Roma teve nessa depravação moral vinha de Antioquia. Essa era a cidade de Antioquia. E eu fico pensando, por que Deus escolhe então essa cidade? Para que ela então se tornasse o centro do esforço missionário daquela época. Por que Deus escolhe uma cidade tão cosmopolita? Por que Deus escolhe uma cidade tão moralmente corrupta como era Antioquia, para que dali então surgisse uma igreja que iria impactar todo mundo? Por que nesse ambiente secular, nesse ambiente pagão,
os cristãos comuns começaram a contar a mensagem mais simples do Evangelho de Jesus Cristo. A mensagem que Cristo veio para salvar pecadores. Cristo veio para transformar vidas. De maneira que todo aquele que nele crê, recebe a vida eterna. E tem o perdão gratuito de Deus. Ali, homens comuns começaram a anunciar a mensagem de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação tanto de judeus quanto também de gentios. No final do verso 20 do texto de Atos, capítulo 11, que nós lemos, o texto diz que eles contavam as boas novas, ou eles pregavam as boas novas do Senhor Jesus. Mas é interessante porque ao contar sobre as boas novas, ao falar das boas novas, meus irmãos, eles não se esquivavam de questões difíceis acerca do pecado, acerca do arrependimento. Porque nós lemos que um grande número de pessoas que creram se voltaram para o Senhor. Ou seja, aqueles agora ex-pagãos desistiram então da sua vida de idolatria, desistiram da sua vida de imoralidade sexual, desistiram da sua vida de mentiras e de suas práticas comerciais corruptas, para agora colocarem a sua confiança somente no Senhor Jesus como o seu Senhor. Tanto é que o texto diz que quando Barnabé chega, o que Barnabé percebe? Barnabé, então, testemunha a graça de Deus. Bem, você sabe que eu e você, a gente não consegue ver a graça de Deus. Mas o que a gente consegue ver é o testemunho acerca dos efeitos dessa graça na vida de uma pessoa. O que Barnabé viu? Barnabé viu mudança. Barnabé viu transformação. Barnabé viu que Deus de fato havia mudado aquelas pessoas. Porque, meus irmãos, a fé nas boas novas sobre como Jesus nos salvou, ela não é divorciada, ela não é desassociada da mensagem sobre arrependimento, sobre pecado. E, infelizmente, hoje, em muitas das nossas igrejas, em muitos dos púlpitos dessas igrejas, falar sobre arrependimento, falar sobre pecado é algo quase que proibido. Porque essa não é uma mensagem politicamente correta. Essa não é uma mensagem que atrai as pessoas, não. Pastor, não fale mais sobre arrependimento, não fale mais sobre pecado, não fale mais sobre condenação, sobre inferno, porque essa mensagem ela não atrai, ela repele as pessoas. Ela afasta as pessoas. E em muitos dos púlpitos, então, busca-se apenas uma mensagem que seja amigável, uma mensagem que seja atrativa, uma mensagem que seja convidativa. Meus irmãos, a mensagem ela não precisa ser alterada. E nós precisamos falar às pessoas, sim, acerca de arrependimento, acerca de pecado. Independente da cultura, independente da origem, independente da experiência de vida de cada uma dessas pessoas, o fato é, todos somos pecadores. E todos precisamos saber que nós precisamos nos reconciliar com Deus antes de enfrentá-lo no dia do julgamento. E nós precisamos ser fiéis ao pregar essa mensagem. A mensagem do Evangelho é simples, mas nós não podemos deturpá-la. Nós não podemos transformá-la em algo atrativo. Talvez falando meias verdades. Precisamos falar a verdade por completo. Precisamos levar a mensagem simples do Evangelho às pessoas com quem nós entramos em contato. E Deus é que vai abençoar as conversões.
Porque é obra do Espírito Santo convencer o homem acerca do pecado, da justiça e também do juízo. E a igreja que Deus abençoa, nós podemos perceber, é essa igreja onde o evangelho é proclamado como o poder de Deus para salvar pecadores. A terceira coisa que a gente aprende, meus irmãos, aqui nesse texto sobre uma igreja que Deus abençoa, é que a igreja que Deus abençoa é uma igreja onde a graça de Deus e não o legalismo permeia o corpo, permeia a vida da igreja. Com certeza, quando o texto nos diz que Barnabé foi enviado a Antioquia para testemunhar aquilo que estava acontecendo ali, não somente eu, mas a maior parte dos comentaristas entende que havia uma preocupação por trás desse envio. Com certeza, as notícias chegam em Jerusalém, e as notícias foram: vocês sabem o que está acontecendo lá em Antioquia? Vocês estão sabendo que agora tem um bando de leigos compartilhando sobre Cristo, e até mesmo pagãos estão se convertendo e agora estão aderindo ao cristianismo, estão se tornando cristãos. Vocês ficaram sabendo que agora lá, nessa igreja lá em Antioquia, judeus e pagãos, judeus e gentios estão juntos, num mesmo só lugar, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Vocês estão sabendo disso? Percebam que as notícias, quando chegam na igreja de Jerusalém, elas chegam então de preocupação. E aí o que a igreja de Jerusalém faz? Precisamos enviar alguém para averiguar isso. Precisamos fazer uma investigação para saber de fato se isso é realidade. É como se os alarmes, as sirenes houvessem disparado. E a igreja de Jerusalém então manda Barnabé até Antioquia. E eu fico pensando que se eles talvez tivessem, a igreja de Jerusalém tivesse mandado alguém do grupo da circuncisão, eu creio que as notícias que seriam enviadas por esse mensageiro não seriam nada boas, né? Porque vocês lembram em Atos capítulo 15, que nós usamos por 2 domingos como base da nossa reflexão, de que a primeira divergência doutrinária dentro da igreja foi os do grupo da circuncisão, que achavam que todos deviam ser circuncidados. Os pagãos que estavam se convertendo, eles precisavam passar pela circuncisão. Então, se Barnabé fosse alguém do grupo da circuncisão, eu creio que o testemunho não teria sido o mesmo que nós encontramos aqui. Se Barnabé fosse um legalista, ele com certeza não veria a graça de Deus se manifestando no meio daquela igreja. Mas Barnabé, e o texto nos diz isso, era um homem que vivia pela graça de Deus. E quando ele chega ali, o que ele vê? Ele vê a graça de Deus se manifestando no meio daquela igreja. E o que acontece? Ele se alegra. Ele se alegra. Com certeza, meus irmãos, quando Barnabé chega ali, ele viu muitas imperfeições na vida daqueles novos convertidos. Com certeza, quando ele chega ali, ele vê algumas coisas que aqueles irmãos ainda precisavam ser libertos. Com certeza, aqueles homens e mulheres que ali estavam ainda carregavam uma bagagem pagã, porque a conversão ela não nos transforma totalmente e imediatamente. Eles haviam crido em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, mas ainda carregavam práticas que eles precisavam ser libertos, que eles precisavam deixar para trás. Porque uma igreja composta de pessoas de origens tão diferentes, com certeza era uma igreja cheia de imperfeições, cheia de problemas.
Mas me chama muita atenção o fato de que Barnabé não se concentrou nessas coisas. Ele se concentrou na graça de Deus. Ele viu a graça de Deus em salvar pessoas tão diferentes, de origens e de culturas tão diferentes. Ele se alegra ao ver que Deus estava encorajando e ele se coloca à disposição para ajudar aquelas pessoas, para abençoar aquelas pessoas, de maneira que aquelas pessoas permanecessem fiéis ao Senhor. E eu fico pensando, meus irmãos, me permitam aqui, com muita sinceridade, dizer isso para os irmãos. Eu fico imaginando, por exemplo, se hoje, em muitas das nossas igrejas, nós nos deparássemos com a seguinte situação. Pensa num novo convertido. Alguém que acabou de se converter. E eu vou descrever esse novo convertido para você. Esse convertido tem cerca de 20 anos. Ele entra na igreja ainda usando boné, calça rasgada, camiseta surrada. Seu corpo está coberto de tatuagens. E ele usa um piercing no nariz. Mas ele se converteu. E agora ele está ali na igreja, levantando as suas mãos em louvor ao Senhor, ouvindo a mensagem de salvação. Se você se deparasse com alguém assim, se você olhasse para alguém assim, você viria alguém que de fato Deus havia salvado, ou você ia criticá-lo pela sua aparência, pela maneira como ele se apresentava? Eu ouso dizer, meus irmãos, que nós, em muitas das nossas igrejas, nós não estamos preparados para ver a graça de Deus salvando pessoas que têm determinadas aparências, que têm determinados comportamentos, que têm determinadas práticas. A gente só quer gente que seja igual a gente. Do nosso jeitinho, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de se apresentar. Imagine vocês hoje, ou imaginemos nós hoje, se estivesse presente em um dos nossos cultos, alguém que modificou o seu corpo, que numa confusão acerca da sua identidade sexual, se é que isso existe, nascido homem, achou que um dia era uma mulher e aí começou a modificar o seu corpo. E começou a se apresentar travestido. E agora essa pessoa se converte, ela está sentada no banco das nossas igrejas. Será que nós veríamos e nos alegraríamos com a salvação dessa pessoa? Ou será que a aparência dela iria nos incomodar muito mais do que ver a graça de Deus se revelando, se manifestando na vida dessa pessoa? Precisamos olhar para o texto e enxergar que quando Barnabé chega ali, naquela igreja, ele vê muita imperfeição. Ele vê muito comportamento que precisava ser educado, corrigido. Mas Barnabé não se escandaliza. Barnabé viu a graça de Deus se manifestando na vida daquelas pessoas, tão diferentes dele. Mas ele viu a graça de Deus. Essa graça, meus irmãos, que nos chama a aceitarmos uns aos outros, assim como Cristo também nos aceitou para a glória de Deus. É isso que Paulo diz em Romanos, capítulo 15, versículo 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Precisamos, meus irmãos, tratar os outros da mesma maneira que Deus tem nos tratado graciosamente. Em quarto lugar, Deus abençoa uma igreja onde a graça é a motivação para
permanecer fiel ao Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz e nos ensina que a graça de Deus, ela nos leva a negar os nossos desejos mundanos. A graça de Deus, ela nos leva a viver de uma maneira sensata, justa e piedosa. É isso que Paulo diz em Tito, capítulo 2, verso 12. A graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Com certeza, quando Barnabé chega ali, meus irmãos, ele percebe que aquelas pessoas, que aqueles irmãos, eles precisavam crescer na sua fé. Todo pastor sabe que uma coisa é fazer uma profissão de fé e outra completamente diferente é perseverar, é crescer em santidade, principalmente quando as tentações vêm, principalmente quando somos provados. Um novo convertido, aliás, a própria Bíblia o compara como um bebê que precisa de leite. Porque, embora talvez a Sarinha já deva começar a comer algumas coisas sólidas, mas ainda a dieta dela é líquida pastosa. Seus pais não podem pegar um pedaço de bife, colocar no prato e achar que agora a Sara vai ter condições de ingerir aquela comida, aquela alimentação. É comida, é alimentação. Mas ela não é capaz ainda de comer uma carne sozinha. Ela precisa de leite. Ela está não, já parou de amamentar, mas ela ainda come a papinha, a mamadeira. A comida precisa ser amassadinha para que ela possa ingerir aquilo. Um novo convertido é alguém que vai tomar leite espiritual e que vai ser envolvido num processo, então, de crescimento, de amadurecimento, a qual todos nós estamos inseridos, a qual todos nós estamos participando. Mas, meus irmãos, é a graça de Deus em Cristo que nos motiva, então, a viver uma vida santa. Paulo, quando escreve em Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele diz: portanto, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A conversão genuína, sem dúvida nenhuma, é uma questão do coração. E assim Barnabé, muito fiel ao seu nome, porque você sabe que Barnabé significa filho da consolação, filho do encorajamento. O texto diz que quando ele chega ali, quando ele vê a graça de Deus se manifestando no meio daqueles novos convertidos, ele passa a encorajar esses novos convertidos, para que eles se mantenham fiéis ao Senhor. A firmeza, meus irmãos, na vida cristã não é um acidente, mas é uma questão de resolução, é uma questão de propósito resoluto. Assim, a igreja que Deus abençoa é uma igreja composta por membros que se veem como ministros de Cristo. Eles proclamam o Evangelho como o poder de Deus para salvar pecadores, a todo tipo de pessoas, pessoas de todas as origens. A graça e o legalismo permeia a vida permeia a vida desta igreja, e a graça é a motivação para prosseguir em santidade com o Senhor. Mas ainda mais duas coisas que eu quero falar sobre uma igreja que Deus abençoa. A primeira delas é que uma igreja que Deus abençoa, ela é composta de líderes piedosos, que dão exemplo de santidade e de fé. O texto vai nos dizer, então, que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Verso 24. Um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Observe que Barnabé era um homem íntegro. Ele praticava aquilo que ele pregava. As pessoas olhavam para ele e diziam: ele é um bom homem. Ele de fato é um homem de Deus. E a razão pela qual ele era um bom homem é porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E também cheio de fé no Deus a quem ele servia.
O coração de Barnabé, e no coração de Barnabé, ele buscava a glória de Deus. De maneira que isso acontecesse pela edificação da igreja. Barnabé não buscava nome para si mesmo. Barnabé não buscava projeção. Barnabé não buscava enaltecimento próprio, não. Tanto é que quando Barnabé entendeu que ele não tinha talvez todos os dons necessários para ministrar aquela igreja, para abençoar aquela igreja, o que ele fez? Ele vai até Tarsis, até Tarso, né? Para buscar então a Saulo. 160 quilômetros de distância. Tarso ficava de Antioquia. Mas ele entendeu que ele precisava de ajuda. E sem nenhum orgulho no coração, Barnabé então vai buscar a Saulo. E claro, você sabe que posteriormente Barnabé deixa talvez a liderança principal da igreja e ela passa a ser de Paulo, apóstolo Paulo. Mas isso também não mexe com ele. Porque, meus irmãos, a gente vê que Barnabé, ele era um homem de um exemplo de piedade. Barnabé estava interessado em somente servir ao Senhor, servindo e edificando aquela igreja. Infelizmente, nós vemos muitas igrejas hoje, onde os seus pastores, os seus líderes, não dão exemplo de piedade. E volta e meia, somos surpreendidos com escândalos que vêm de pessoas que às vezes até passam uma aparência de piedade, mas que na verdade não vivem de maneira prática dessa forma. Precisamos, meus irmãos, ter o cuidado para não confundir uma grande igreja com a verdadeira bênção de Deus. E o pedido que eu faço para você é para que você ore por esse pastor, pelos líderes dessa igreja, para que possamos andar em santidade todos os dias. Porque esse é o chamado de Deus para nós. E Deus abençoa uma igreja onde os seus líderes dão exemplo de santidade e de fé. E por último, meus irmãos, Deus abençoa uma igreja onde os membros se dedicam a doações que são espontâneas e generosas. Me chama muita atenção o fato de que o texto diz que um grupo de profetas veio então até Antioquia, e nesse grupo de profetas, Ágabo se levanta e ele prevê que uma fome estava por vir. E a resposta da igreja de Antioquia foi espontaneamente e prontamente enviar alívio para Jerusalém. Enviar alívio para a Judéia. E junto com Barnabé e Saulo, então, eles enviam então as suas doações. Não ficou apenas no campo das ideias, da proposta. Eles, de fato, instantaneamente, ao saber que os seus irmãos da Judéia, os seus irmãos de Jerusalém, passariam então por uma grande dificuldade, eles espontaneamente, liberalmente, levantam recursos e enviam então até os seus irmãos. Deus abençoa, meus irmãos, uma igreja que quando vê um irmão ou irmã em necessidade, ela silenciosamente, espontaneamente, sem pressão, se coloca à disposição para suprir as necessidades.
É interessante porque a fome, embora predita que aconteceria na Judéia, em Jerusalém, podia também chegar até Antioquia. Aqueles irmãos podiam dizer assim: olha, a gente pode até tentar ajudá-los, mas a gente também precisa se resguardar. A gente também precisa se precaver, porque essa fome também pode chegar até a gente. Não. Aqueles irmãos não pensaram: vamos cuidar das nossas necessidades primeiro, e que os irmãos da Judéia cuidem de si mesmos, não. Aqueles irmãos confiaram em Deus e deram para atender as necessidades dos seus irmãos da Judéia. Deus derrama, meus irmãos, a sua bênção sobre uma igreja que é generosa. E generosidade não tem a ver com quantidade de recursos que nós possuímos, que nós temos. Porque há uma tendência da gente olhar para a gente e dizer assim: mas nós somos tão pequenos, né? Somos tão poucos. Os nossos recursos são limitados, então não dá para ajudar. Generosidade não tem a ver com quantidade. Generosidade tem a ver com liberalidade do coração. Desejo, de fato, de abençoar, de ajudar. Eu sempre tenho pensado que muitas vezes a gente racionaliza e justifica dizendo: ah, pastor, mas a gente não pode fazer a diferença para o mundo todo. É verdade. Mas nós podemos fazer toda a diferença para uma pessoa. E esse é o nosso chamado. Porque nós vemos aqui que a igreja de Antioquia foi uma igreja que a generosidade estava presente quando os seus membros se dedicam, então, a doar de maneira espontânea e também de maneira generosa. A igreja de Antioquia, meus irmãos, é colocada para nós, então, como um exemplo de igreja. Uma igreja que foi fundada por crentes simples, mas que sabiam que Deus os havia chamado para uma missão, sabiam que Deus os havia chamado para servi-lo, e esses homens simples pregaram o evangelho com poder, não diminuindo a mensagem, não suavizando a mensagem, mas pregaram o evangelho como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A igreja de Antioquia era uma igreja que operava pela graça de Deus e não pelo legalismo. A igreja de Antioquia era uma igreja que viam a graça como uma motivação para continuar fiéis ao Senhor. A igreja de Antioquia era uma igreja que tinha líderes que eram exemplos e que ensinavam a palavra de Deus. E a igreja de Antioquia era uma igreja onde os seus membros eram doadores generosos, que confiavam em Deus para atender às suas necessidades. Qual foi o resultado? A mão de Deus estava com eles. E um número considerável de pessoas foram levadas ao Senhor. Eu posso dizer, sem medo de errar em usar essa palavra, é essa igreja que eu cobiço. É essa igreja que eu espero que seja a Igreja Batista da Salvação. Porque eu quero fazer parte, meus irmãos, de uma igreja que, assim como Antioquia, vê o crescimento como bênção que vem do próprio Deus. E uma igreja que se torna centro de influência, centro de impacto, alcançando vidas para Cristo Jesus. Queremos crescer, mas não queremos glória para nós mesmos, porque a glória, ela deve ser dada somente ao Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, incline a sua cabeça. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E por isso nós exaltamos o teu santo nome. Senhor, nós sabemos que a tua mão é a nossa força. Nós sabemos que a tua graça é o nosso refúgio.
é o nosso abrigo. E nós queremos, ó Deus, em primeiro lugar, pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes temos sido apáticos. Muitas vezes, Senhor, nós temos perdido oportunidades para falar de Cristo. As pessoas que o Senhor tem diariamente colocado diante de nós. Senhor, nós pedimos que o Senhor possa nos lavar, nos purificar, nos renovar, ó Deus. Realinha-nos, ó Deus, com o Teu Santo Espírito. Queremos entregar, ó Deus, as nossas bocas. Queremos entregar ao Senhor a nossa agenda. Queremos entregar ao Senhor os nossos recursos. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos use como testemunhas. Queremos ser hoje, ó Deus, Barnabés. Queremos ser encorajadores. Queremos ser edificadores. Queremos ser doadores alegres. Por isso, Senhor, sopra o Teu Espírito sobre nós. Sopra o Teu Espírito, Deus, sobre a Igreja Batista da Salvação. E converte muitos, ó Deus, ao Teu Evangelho. Sustenta, Senhor, os nossos líderes, para que eles andem em santidade, fiéis ao Senhor. E supre, Senhor, aqueles que são necessitados entre nós e além de nós. Que o Senhor coloque, ó Deus, a sua mão sobre nós, assim como aconteceu na igreja de Antioquia. Que as pessoas possam olhar para nós e nos reconhecer como verdadeiros cristãos. E nós sabemos, ó Deus, que a origem desse termo que foi cunhado não pelos de dentro da igreja, mas pelos de fora, foi no sentido de escárnio. Porque ao dizer que eles eram cristãos, as pessoas estavam dizendo que eram pequenos cristos que estavam ali, que eram cristozinhos que estavam ali. Mas nós sabemos, ó Deus, como é significativo e especial para nós sermos identificados como cristãos. E nós agradecemos ao Senhor porque a partir daquele momento, onde pela primeira vez aqueles discípulos foram chamados de cristãos, ainda hoje o Senhor quer usar a cada um de nós cristãos para que sejamos a exemplo da igreja de Antioquia. Hoje, a igreja que o Senhor abençoa. A igreja onde a tua boa mão está repousada sobre ela. E esse é o desejo do nosso coração. É essa igreja que nós queremos ser. E é essa igreja que nós queremos que seja reconhecida por aqueles que estão lá fora. Por isso, Senhor, dá-nos, ó Deus, ao longo dessa semana, as oportunidades para que possamos, ó Deus, falar de Cristo. Para que possamos, ó Deus, testemunhar da graça. Para que possamos ser o bom aroma, o bom perfume de Cristo, que vai impactar a vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não foram salvos, que ainda estão perecendo nas trevas, longe da luz. Usa, Senhor, as nossas vidas para o teu serviço, para a tua honra e para a tua glória. Hoje e todos os dias, ó Deus, da nossa existência. É a oração que a ti fazemos.
suplicando também que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha de nós misericórdia. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos conceda o seu favor e a sua paz. De maneira que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações doces do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.